Concordância verbal, eu duvido você achar uma prova sem esse assunto, tá? É o assunto talvez que mais caia nas provas de vocês, tá? Não é um assunto difícil, mas ele tem várias regrinhas. Mas a gente sabe aquelas regras que mais aparecem. Então hoje eu separei as 7 regras que eu acho mais caidoras, as 7 regras sem as quais você não pode ir para uma prova, tá? Então vamos lá, começando com a regra mais básica de todas, aquela que fala do sujeito simples. Começando com isso, o que vem a ser um sujeito simples? Vai ser aquele sujeito que só vai ter um núcleo, né? Então, como é que seria isso? Vamos lá, dá uma olhada aqui nessa frase. Ó. Lá, 2 funcionários de uma fábrica, depois que uma máquina, lá, sobre ambos. Observa aqui, eu quero o verbo morrer e o verbo cair. Vamos colocar isso no passado, tá? No pretérito perfeito. Então, como é que seria isso? Quem é que morreu? Vamos achar o sujeito? 2 funcionários de uma fábrica. Então, isso aqui vai ser o sujeito. É um sujeito simples, porque o núcleo vai ser apenas funcionários. Por que é que fábrica não pode ser? Núcleo do sujeito também. Lembra que fábrica está preposicionada, ó. Tem preposição. Nunca um termo preposicionado pode ser núcleo do sujeito. Então, o núcleo do sujeito aqui vai ser funcionários. Então, esse sujeito é simples, tá? E aí eu queria que você entendesse uma coisa. Quando o sujeito for simples, a regra mais básica de concordância, não fica se impressionando com o tamanho de sujeito, não. Vai no núcleo, tá? O verbo concorda com o núcleo do sujeito simples, tá? Então, como o núcleo aqui vai ser funcionários, você vai colocar o quê? Morreram, tá? Morreram 2 funcionários. Nada de dizer morreu 2 pessoas. Falta 2 dias. Não, faltam 2 dias, tá? Depois que uma máquina, aí o verbo cair. Vamos para o sujeito? Quem é que caiu? O que é que caiu? Uma máquina, no singular. Então, sujeito, também simples, porque só tem um núcleo, que no caso aqui vai ser máquina. Então, o sujeito aqui vai ser, o verbo então vai ficar no singular. Caiu sobre eles, tá? Concordando com máquina. Então, sujeito cujo núcleo está no plural, verbo no plural. Sujeito cujo núcleo está no singular, verbo no singular. Anota a regra, sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo desse sujeito, tá? O verbo vai concordar com o núcleo dele. Então, procura o núcleo e tende a fazer essa concordância bem direitinho, tá? Sujeito agora composto formado por pessoas gramaticais diferentes. Essa regra eu já vi também muito em prova, tá? Então, sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes. O que são pessoas gramaticais diferentes? Eu, tu e ele, né? Nós, vós e eles, ou seja, primeira, segunda e terceira pessoa. Dá uma olhada aqui, ó. Eu, tu e ela, verbo ir. O que é que eu colocaria aqui? Eu, tu e ela, quem é o sujeito? Vamos colocar no passado também? Verbo ir. Então, quem é que foi? Eu, tu e ela, sujeito. Sujeito composto. Agora, observa que aqui você vai ter primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Então, quem vai prevalecer? Que o verbo vai para o plural, eu sei. Vai para o plural, porque o sujeito tem 3 núcleos. Agora, qual será a pessoa? O negócio é o seguinte, você deve estar notando aí, se a gente colocar esse verbo no passado, eu acho que vai ficar claro que esse verbo vai para a primeira do plural, né? Para o nós. Observa, eu, tu e ela fomos. Então, isso aqui seria nós, tá? Igual a nós. Porque quando houver a primeira pessoa, no caso eu, ela vai prevalecer. Só que você vai jogar na primeira pessoa do plural, certo? Então, anota aí. A primeira pessoa, nós, prevalecerá sobre as outras, tá? Então, quando houver primeira com segunda, nós. Primeira com terceira, nós. Deu para entender? Essa cai bastante também e eu não queria que você errasse. Agora, nada aparece mais em prova do que o verbo haver. É o verbo mais querido de prova de português. Não sei por quê. Talvez eu saiba por quê. Porque as pessoas erram. Tá? As pessoas gostam, assim, se esquecem de um detalhe do verbo haver. Por exemplo, olha essa frase aqui.
2 cadeiras vagas no teatro, tá? 2 cadeiras vagas no teatro. Joga no pretérito imperfeito isso aí para mim. O que é que você colocaria? Havia ou haviam? A primeira tendência que a gente tem, presta atenção, tá? É procurar o sujeito. Aí você faz assim para o verbo. O que é que havia? Aí faz 2 cadeiras. Aí vai marcar que isso aqui vai ser o sujeito. É a coisa mais errada que você fez. E o problema não está em você. O problema está no verbo haver. Você tem que memorizar, e quando eu digo memorizar, ó, põe na cabeça, decora. O verbo haver, no sentido de existir, acontecer, realizar-se ou fazer, não tem sujeito. O verbo haver, quando está no sentido de existir, acontecer, realizar-se ou fazer, não tem sujeito, certo? O que é que isso quer dizer? Se ele não tem sujeito, ele é chamado de verbo impessoal. E sendo impessoal, ele não concorda com ninguém. Vamos escrever isso para não ficar muita informação de uma vez. Coloca lá, ó. O verbo haver, dá uma olhada aí, o verbo haver será considerado verbo impessoal, ou seja, um verbo sem sujeito, quando estiver no sentido de existir, acontecer, realizar-se e fazer. Qualquer um desses sentidos, existir, acontecer, realizar-se e fazer. Nesse caso, só poderá estar na terceira pessoa do singular. Olha, é a coisa mais caidora de prova de concordância que eu vejo. As pessoas têm tendência a colocar nessa frase aqui, ó, haviam 2 cadeiras vagas no teatro. Não use esse haviam, não use houveram, é havia. E por que havia? Diz aí para mim. Porque o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito, tá? O verbo haver, no sentido de existir, ó, isso aqui, 2 cadeiras vagas, não é sujeito. E você vai perguntar, e qual é o sujeito do verbo haver? Não tem. Simples assim. Aceita que o verbo haver não tem sujeito. Tudo bom? Tá beleza? Então, essa regra cai muito, viu? Vamos embora. Próxima. Quando o sujeito for o pronome quem, tá? Sujeito sendo o pronome quem. Já vi essa regra várias vezes. Como é que ela funciona? Fomos nós quem, aí eu quero o verbo tomar aqui. Fomos nós quem tomamos o suco, concordando com esse nós, não sei. Fomos nós quem tomou o suco, concordando com esse quem. O que é que você colocaria aqui? Eu não sei se você sabe, mas se não sabe, aprende agora, tá? Quando houver essa historinha de quem sendo o sujeito da frase, a regra é super simples. Veja só. Tanto faz concordar com nós, quanto concordar com quem. Se não sabe, aprende. Tem 2 possibilidades. Quando concordar com nós, fica primeiro do plural. Então, fomos nós quem tomamos o suco. Mas também existe a possibilidade de você dizer como? Fomos nós quem tomou o suco. Fomos nós quem tomamos o suco ou fomos nós quem tomou o suco, tá? É uma possibilidade. Então, coloca lá. O verbo ou concordará com o termo antecedente ou irá para a terceira pessoa do singular, que no caso aqui seria tomou, tá? Então, ou tomamos concordando com nós, nesse caso aí, com o antecedente, ou então tomou concordando com esse quem. Quem tomou o suco fomos nós, tá? Então, algumas pessoas acham estranho esse tomou, mas está super certo. Fomos nós quem pintou o muro. Problema nenhum. Fui eu quem bebeu a água. Eu posso dizer, fui eu quem bebi ou fui eu quem bebeu a água. Pode ir para terceiro singular. Acostuma o ouvido que depois isso fica mais natural. Ok? Cuidado com esse quem. Estou de olho em você, hein? Vamos lá. Quando o núcleo do sujeito for nenhum, olha a frase. Nenhum dos alunos, e aí, hein? O que é que você coloca? Saiu, saíram ou tanto faz? O que é que você coloca aí? Ó, o sujeito dessa frase vai ser nenhum dos alunos, tá? Vai ser o sujeito.
que é que você acha? Concorda com nenhum? Aí vai para o singular. Concorda com alunos? Mantém a regra de concordar com nenhum, ou seja, com o núcleo. Então, sempre nesse caso, quando o sujeito for nenhum, singular, tá? Nenhum dos alunos saiu da sala. É outra regra que aparece bastante aí para você. Então, anota. O verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Não brinca quando for nenhum o núcleo do sujeito, tá? Se o núcleo for nenhum, terceira pessoa do singular. Certo? Porcentagem. Essa daí não é só questão de prova, não. Todo mundo me pergunta o tempo todo. Como é que fica essa porcentagem aqui? Por exemplo, está aqui, ó, 3% do eleitorado, eu quero o verbo votar, joga no passado, em branco. O que é que você colocaria? Aqui você vai ter 3% e aqui você vai ter eleitorado. Se concordar com 3%, vai para o plural, porque 3 é plural. Se concordar com eleitorado, eleitorado é uma palavra singular. E aí? 3% do eleitorado votaram em branco, 3% do eleitorado votou em branco ou tanto faz. Não sei se tu sabes, mas tanto faz, tá? Quando houver uma porcentagem seguida de substantivo, que é o caso aqui, porcentagem mais substantivo, você vai concordar ou com o numeral, nesse caso aqui seria votaram, ou você vai concordar com o substantivo que vem depois, ou seja, votou. Então aí não tem como errar. Votaram ou votou. Isso aqui cai naquela questão, marque a alternativa em que há mais de uma opção de concordância. Aqui tem mais de uma opção de concordância. Tanto faz, votaram concordando com 3 ou votou concordando com o singular eleitorado. Tudo bem? Não é bom? Eu gosto dessa regra, eu gosto desse assunto. Então, anota, o verbo concorda ou com o numeral ou com o substantivo, que vem depois. Ou com o numeral ou com o substantivo, que vem depois. Não é bom? Sétima, expressão mais de um. É a última que eu reservei para hoje, que é muito caidora também, tá? Expressão mais de um ou mais de uma. Olha só, mais de um político... Aí, desrespeitar a lei durante a campanha. Joga isso no passado. Desrespeitou ou desrespeitaram? Essa é uma regra que eu acho interessante porque ela fica entre a beleza e a lógica. Como assim? Eu acho que o singular fica mais bonito, né? Mais de um político desrespeitou, concordando com esse um aqui. Tá? Mais de um político desrespeitou. Mas, mais de um, olha a lógica. Mais de um são 2, 3, 4, 5, até o infinito. Então, pela lógica, vai para o plural. Então, ficaria mais de um político desrespeitaram a lei. O que é que vocês acham? Vai para o singular ou fica no plural? A gramática é simples, clara e direta. Vai concordar com o numeral. Nesse caso, ela vai mais pela beleza, entendeu? Eu acho também que está certo, fica melhor. Então, mais de um político desrespeitou, concordando com esse um aqui. Então, toda vez que houver essa expressão mais de um, certo? Mais de uma pessoa morreu. Você não vai dizer mais de uma pessoa morreram, tá? Então, anota. O verbo sempre ficará na terceira pessoa do singular, tá? Terceira pessoa do singular, quando houver a expressão mais de um. Gostou? Então, eram essas as regrinhas que eu queria ver hoje com vocês, porque, na minha opinião, são aquelas que mais aparecem nas provas, tá? Obviamente existem outras e você precisa estudar, mas com essas aqui você já faz bastantes coisas e depois a gente vê mais regra que eu prometo que esse canal vai bombar de dica importante para suas provas. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho que é para receber mensagem assim que vídeos novos aparecerem para você, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.